Boa noite a todos. Shalom. Amém. Quantos amam ofertar ao Senhor aqui? Amém. Glória a Deus. Eu sempre digo que é uma oportunidade única que o Senhor nos dá, né? Não só ofertar, mas estar na igreja, estar cultuando a Deus, acho que é um privilégio, né? E muitos aí fora estão cativos, não têm força a chegar a uma igreja, não têm forças a estar na presença de Deus, e nós temos esse privilégio, amém? Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Evangelho de Lucas, seu capítulo 12, do versículo 13 ao 21. O Senhor falou muito comigo nessa palavra desde segunda-feira, e eu creio que o Senhor tem um ensino, né? Porque todas as pessoas que iam até Jesus, né? A Bíblia diz que aquele que vai até Deus, né? Deus não lança fora. Então todas as pessoas que tiveram contato com Jesus, eles foram de alguma forma impactados. E eu acredito que nesta noite o Senhor tem uma palavra para mim e para você, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 em diante, diz assim: o tema é a parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparte comigo a herança. Todos acharam? Bem? Amém. Repetindo, disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: a idade de um homem no que tinha produziu com abundância. E arrazoava ele dizendo: que farei? Não tenho... Só um minutinho, que a minha Bíblia, a letra está um pouco pequena aqui. E arrazoava entre ele dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores. Vou dar uma lida aqui, irmão. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Uma palavra muito forte. O Senhor falou comigo de segunda-feira para cá. Por quê? Porque nós vemos que nós vivemos numa geração em que as pessoas muitas vezes querem mostrar aquilo que não são. As pessoas querem ir para a internet, provar para alguém, quer ter coisas, quer ser rico, mas quer ter coisas para mostrar. E aqui, aquilo que o Senhor está dizendo vai muito de contramão, porque no versículo 16 ele adverte, disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então vai um pouco de contramão do que nós vivemos nos dias de hoje, porque humanamente você olha para uma pessoa e vê que ela tem propriedades, tem dinheiro, e nós olhamos na ótica humana e falamos: cara, esse cara ele é muito feliz, esse cara ele tem muito, esse cara ele é rico, ele é próspero. Mas na verdade, quando Jesus está ensinando aqui, é totalmente diferente, porque ele diz que a verdadeira riqueza, acautelai-vos da avareza, porque muitas das vezes o que Jesus está ensinando nessa palavra, nós vamos ver um pouco mais à frente, é que nós temos que guardar o nosso coração. Antes mesmo de falar sobre dinheiro, Jesus está falando sobre coração.
E quando eu digo coração, não estou falando desse órgão que bombeia o sangue, mas eu estou falando, né, das entranhas do nosso ser. Aí eu estava dando uma pesquisada sobre o que significa coração em hebraico. Significa a palavra leve, significa mente, decisão, vontade interior, consciência. Ou seja, quando Jesus nos dá essa advertência para nós nos guardarmos da avareza, nesse sentido, porque você pode ter muitas coisas aqui fora, mas pode ser vazia aqui dentro. Então isso vai muito de contramão do que nós vemos nos dias de hoje, porque você pode olhar para uma pessoa, como eu disse, e falar, cara, esse cara é feliz, esse cara tem carro, esse cara tem casa, esse cara ele pode viajar para qualquer canto do país, mas muitas das vezes o coração está vazio, porque o problema não está em dinheiro. Pelo contrário, é muito bom você ter dinheiro, né? Nós servimos um Deus que é dono do ouro e da prata, nós servimos um Deus que pode sim nos proporcionar viver coisas que talvez a gente nem imagina. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu e não subiu ao coração do homem foi o que Deus preparou para nós. Então, se nós formos fiéis nas pequenas coisas, no fiel, no pouco, no muito o Senhor nos colocará. Mas é necessário guardar o nosso coração da avareza. E o que é avareza na verdade? A avareza é quando nós confiamos na força do nosso próprio braço. A avareza na verdade é quando nós não acreditamos que a palavra de Deus vai funcionar nas nossas vidas. Eu estou falando relacionado à parte financeira, porque muitas das vezes nós chegamos à igreja, nós acreditamos sim que Deus é o Deus de milagre, nós acreditamos sim que sim, o Senhor pode fazer várias coisas, mas quando chega na parte financeira, muitas das vezes nós não acreditamos. Nós fechamos o nosso coração, achamos, não, essa parte aqui pode deixar que eu cuido, essa parte aqui pode deixar que eu administro. Mas nunca foi assim. Desde o princípio o Senhor nos chamou para ser administradores. E aqui quando o Senhor está falando desse homem, ele está usando para falar da parábola do rico insensato. Então ele usa a figura de um homem que era rico, que tinha muitas propriedades, porém era um cara que o coração não estava em Deus. Porém era uma pessoa em que o coração estava totalmente fora, desalinhado com a vontade de Deus. Porque aqui se nós vemos, esse homem ele diz que ele tem muitos celeiros, ele fala consigo mesmo, olha, eu estou rico, eu tenho muitas coisas, o que eu farei? E ele derriba outros lugares para fazer uns novos celeiros, ou seja, ele só pensa em si próprio. Então isso são indícios de avareza, isso são indícios de pessoas que realmente não estão desalinhadas com Deus. E o Senhor Jesus, quando nos dá essa advertência para nós guardarmos o nosso coração da avareza, é nesse sentido. Porque eu sempre digo, nós vamos sim, eu creio que a IAP Palanque ela vai crescer, eu creio que o Senhor vai levantar grandes empresários, pessoas que vão investir aqui, já estão investindo nessa casa, porque eu sempre digo que as almas que estão lá fora, elas só serão alcançadas através do meu dízimo, do seu dízimo, da minha oferta e da sua oferta, da minha primícia e da sua primícia. Mas quando eu tenho um entendimento errado a respeito das finanças, irmãos, infelizmente eu não desfruto. Eu posso sim ter muitas coisas aqui fora, mas ter um coração vazio, um coração que não agrada a Deus. Porque nós vemos ali em 1 Coríntios capítulo 9, que ele fala sobre nós devemos, aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, ou seja, Paulo quando escreve a igreja aqui de Coríntios, ele está falando, olha, quem dá a semente é Deus. Então o princípio é isso, Deus dá a semente. É Deus que dá a semente. Agora vem a questão, o que eu faço com a semente que Deus está me dando? Eu posso comer ela ou eu posso plantar. Então quando eu entendo que é Deus que dá a semente, irmãos, é Deus que está dando, e que essa semente ela tem que ser semeada, não posso comer, porque quando eu como a semente, irmãos, infelizmente não vai ter mais frutos. Agora quando eu semeio, e acredito que aquela semente que o Senhor já me deu, ela vai multiplicar, irmão. Eu vou ser próspero, eu vou crescer, ela vai multiplicar, ela vai alcançar vidas, ela vai me fazer prosperar os meus caminhos. Quando eu falo prosperar, não estou falando só a parte financeira, eu estou falando em várias áreas da nossa vida. Porque como eu disse, você pode ter muitas coisas aqui fora, mas ser uma pessoa vazia, ser uma pessoa avarenta. E quando Jesus está falando na palavra aqui em Lucas 12, a respeito desse homem que só pensava em si próprio, nesse homem que só pensava em multiplicar os seus celeiros, você não vê Jesus falando nessa palavra que esse homem ele vai semear em vidas, que ele vai semear na vida de... Não, ele está falando dele próprio. Ele está falando sobre aumentar os seus celeiros, sobre realmente pensar em si próprio, em viver uma vida somente centrada em si. E é isso que a avareza faz com o homem. E é isso que muitas das vezes uma pessoa desalinhada com aquilo que o Senhor está fazendo faz. Mas é uma pessoa que entende que tudo vem dele, que os lugares que nós iremos alcançar, os lugares que o Senhor nos colocará, vai ser com propósito, irmãos. Faz a diferença. Como eu disse, essa igreja, as vidas que estão lá fora,
elas vão ser alcançadas através do meu e do seu dízimo. As vidas serão alcançadas lá fora, serão alcançadas através da minha e da sua primícia. Quando eu tenho esse entendimento que tem o meu dízimo, ele de alguma forma contribui para que vidas sejam alcançadas, irmãos. Não há limite naquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, nas vidas que serão alcançadas, sabe, nos empresários que serão levantados, as pessoas que serão financiadores da obra, das missões. Então, quando eu entendo isso, irmãos, não é peso fazer. Quando eu entendo que não tem a ver somente comigo, mas tem a ver com o Senhor quer fazer nessa geografia, as vidas que serão alcançadas, não é peso fazer. Como Paulo diz, é alegria. Deus ama aquele que dá com alegria, porque há deleite no aplicar princípios bíblicos, há deleite no realmente você devolver aquilo que é do Senhor, amém? Eu vou ler algumas coisas que eu escrevi aqui. O valor da vida não é calculado pelo acúmulo de bens. Vou repetir, o valor da vida não é acumulado pelos bens que você tem. Jesus diz que realmente quando a gente faz a vontade dele, aleluia. Quando nasce a avareza? Quando o dinheiro se torna a nossa segurança, quando ele é controlado, quando ele controla as nossas vidas. Amém? Abre para mim, por favor, Salmos 24, versículo 1. Glória a Deus. Salmos capítulo 4, Salmos 24, 1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude e o mundo e o que neles habitam. Ou seja, esse é o princípio desde o Jardim do Éden. Quando eu entendo que o Senhor que é dono de todas as coisas, o Senhor que é dono da minha vida, o Senhor que é dono da minha família, o Senhor que é dono das minhas finanças, irmãos, não vai ser peso fazer. Não vai ser peso porque eu entendo que é Ele que me dá a semente, é Ele que abre porta, é Ele que me mantém com saúde para poder trabalhar, é Ele que mantém essa porta aberta aqui. Quando eu entendo isso, irmão, não é peso fazer. E quando eu entendo que tudo vem dEle, irmãos, fica fácil fazer, amém? Glória a Deus. Com a queda do homem do jardim, o propósito, que era o propósito do homem governar todas as coisas, foi comprometido. Então é por isso que nós vemos hoje essa grande dificuldade, né, das pessoas realmente deixar Deus ser dono das suas finanças, de realmente entregar, de confiar na palavra, porque a própria palavra diz que se nós formos fiéis nas pequenas coisas, no muito o Senhor nos colocará. E quando eu entendo que é Deus que governa a minha vida, irmãos, é fácil fazer, não é difícil devolver aquilo que é do Senhor. Quando eu entendo que o Senhor é um Deus que se move por princípios, e eu desejo honrá-lo ao Deus, eu desejo honrá-lo, fica fácil fazer, amém, irmãos? Irmãos, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, se coloque de pé, amém? Nós temos a maquininha ali, nós temos o QR Code. Fica à vontade para você dizimar, ofertar e primiciar nesta noite, amém? Gostaria de estar fazendo oração. Vamos orar e apresentar os dízimos, as ofertas, amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós te damos graças, Senhor Jesus, por Senhor nos permitir semear nesta casa, Senhor. Nós temos um entendimento claro, Senhor Jesus, que é o Senhor que governa as nossas vidas. Nós entendemos que o Senhor é dono de todas as coisas, Pai. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos abrir esse entendimento de forma mais clara, porque nós entendemos que é o Senhor que nos dá a semente. Então nós te pedimos, Senhor, o Senhor venha receber cada dízimo, cada oferta, cada premissa que será lançada neste altar, Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha abençoar a sementeira de cada um dos seus filhos, Pai. Prospera, Senhor Deus, a vida financeira de cada um dos seus filhos, Pai. Porque nós entendemos que se nós somos fiéis nas pequenas coisas, no muito o Senhor nos colocará, Pai. Então abençoa a sementeira dos seus filhos. Deus, não deixa faltar o pão, Senhor Deus. Não deixa faltar algo, Senhor. Multiplica os nossos celeiros, Senhor Jesus. O Senhor venha levantar homens e mulheres, investidores do reino, pessoas que vão investir em alma, Senhor. Porque o maior investimento que nós fazemos, Pai, nesta terra é em vida, Senhor Jesus. Então que o Senhor venha receber, o Senhor venha multiplicar a sementeira de cada um dos seus filhos, Pai. Receba cada dízimo, cada oferta, cada premissa lançada sobre este altar, Pai. Desde já nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estar semeando na tua casa, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém. Fica à vontade, irmãos. Tua face queremos ver.
tua presença. Queremos ter tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ter então ver, amado, ver. Então ver, amado, ver. E então ver, amado, ver. Então ver, amado, ver tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ter tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ter então ver, amado, ver. Então ver, amado, ver. Então ver, amado, ver. Então ver, amado, ver. Então beija-me com tua glória. Então beija-me com tua glória. Então beija-me